5 dicas para te ajudar a cuidar do seu recém-nascido. Essas 5 dicas vai fazer a diferença na sua maternidade, então vem comigo. No vídeo de hoje eu separei 5 dicas que vai te ajudar nos primeiros dias com o seu recém-nascido, vai ajudar você ali a cuidar dele, vai te passar segurança para que você se sinta mais segura na hora de cuidar do seu bebê. Então vamos lá. E a dica número 1 é banho na água morna. Ah, Cíntia, mas isso todo mundo já está cansado de saber. Nem todo mundo. Tem pessoas que eu conheço que disse que queria acostumar o bebê a tomar banho na água fria desde o primeiro dia. E, gente, é o seguinte, nada contra você acostumar o seu bebê a tomar banho na água fria. Eu acostumei Gustavo. Porém, nos primeiros dias não é recomendado. Por quê? O bebê é muito sensível. Pensa só comigo, o bebê está no útero, o útero é quente, a placenta ela é quentinha, ela mantém a temperatura aquecida. O bebê tá lá bem quentinho, nunca usou nada, super confortável na barriga da mamãe e aí ele sai. Esse mundo aqui fora para ele é muito frio. E aí você já quer dar um banho nele com a água natural, com a água à temperatura ambiente, ele vai sofrer muito. A pele é muito sensível, então nos primeiros meses aí recomendado você dar banho com aguinha morna. Não muito quente, mas também não água em temperatura ambiente, aguinha morna. E como saber a temperatura ideal? Você vai colocar seu cotovelo ou sua mão e aí você vai sentir. Ah, Cíntia, eu quero comprar um termômetro. Eu acho desnecessário, eu não tive e sempre soube qual a temperatura ideal. Mas se você se sente mais seguro que tem no termômetrozinho, ok. Ou então, se você não quer comprar, coloca a mão. Se você colocar a mão, você sentir uma temperatura agradável, é essa a temperatura ideal para o seu bebê. Então, dê banho nos primeiros meses, aí no segundo e terceiro mês, até o terceiro mês mais ou menos, com a água morninha, tá? Conforme ele for ficando maiorzinho, você pode ir esfriando essa água. Foi o que eu fiz com o Gustavo e deu certo. Eu fui tirando, né, o gelo. Durante o dia, quando estava mais calor, já dava com água bem menos morna. Já para ir acostumando. No início ele chorava bastante, mas depois acabou acostumando. Então, nos primeiros dias é essencial que você dê o banho com aguinha morna. Se o seu bebê fizer muito escândalo, gritar muito, porque os bebês variam bastante, você pode iniciar o banho com ele enrolado na toalhinha e você começa lavando a cabecinha dele. Segura ele como se fosse enrolado no pano e você coloca ele assim e lava a cabecinha dele primeiro, tá? E depois seca a cabecinha e aí vai lavando ele aos pouquinhos. Pode colocar inclusive ele dentro da toalhinha enrolada dentro da banheira e aí você vai abrir na toalha e vai lavando ele aos poucos, que é para que ele não se assuste, porque tem bebê que tem muita dificuldade nessa parte do banho e aí ele pode chorar bastante, tá? Mas é recomendado a água morna nos primeiros dias. E pegando o gancho da primeira dica, a segunda dica é evitar corrente de ar. Quando você for dar banho no seu recém-nascido, no seu RN, feche todas as janelas e desligue o ar-condicionado. O bebê recém-nascido ele sente muito frio e aí isso pode dificultar o banho, fazer com que ele chore mais, a mamãe fica nervosa, fica estressada e aí todo mundo causa aquele estresse geral, né? Então feche todas as janelas, desliga o ar-condicionado para que não entre corrente de ar, para que o seu bebê não sinta frio. A terceira dica é em relação aos cuidados com o cordão umbilical, o cordão umbilical do bebê. Nos primeiros dias é recomendado passar o álcool A70, né? Sempre siga a recomendação do pediatra, que você estava na maternidade, ele vai dar as recomendações. Em algumas maternidades dizem que não precisa passar álcool 70, mas a maioria indica que sim. Eu utilizei com o Gustavo. Então você vai delicadamente, levanta o umbiguinho, vai molhando, depositando o algodão úmido com o álcool A70 em cima. Gente, não é para esfregar, não precisa estar lavando, passando sabão em cima, não. Quando você dá banho no bebê, aquela aguinha que escorre, já automaticamente ela já lava ali o cordão umbilical. E quando você tirar o bebê da banheira, precisa deixar bem sequinho aquela área, que é para não infeccionar, não causar pus, alguma coisa do tipo. Então deixa a área bem seca, sempre só assim, ó, depositando a toalha, secando. E depois você vai pegar o algodão, colocar o álcool A70 e vai depositando em cima, nada de esfregar para não irritar aquela parte. E aí em até 10 dias esse cordão umbilical ele cai, certo? Alguns bebês caem com 7 dias, Gustavo caiu com 9 dias. Então você tem que deixar sempre sequinho, coloca o álcool A70 e deixa com ventilação, não abafa, não coloca a fralda em cima, tá? Deixa a fralda bem baixo, deixa ele recebendo ar com ventilação, que isso ajuda na cicatrização.
Então, os cuidados com o cordão umbilical é bem simples, a gente fica um pouco nervosa, eu tinha um certo receio, uma certa fissura na hora de limpar, quem limpava era a minha mãe, mas aí fui vendo, fui aprendendo, né? E é bem tranquilo, gente, depois eu percebi, mas nos primeiros dias a gente sente insegurança mesmo, é normal. Mas saiba que é só secar delicadamente, colocar o álcool A70 e deixar recebendo a ventilação normal. A quarta dica é em relação à moleira do bebê, essa partezinha da cabeça que é bem sensível. Quando o bebê nasce, para que seja possível o parto normal, né? Essa parte da cabeça aqui, os ossos da cabeça do bebê, eles não nascem rígidos, eles são bem molinhos, que é para que a passagem no canal vaginal seja possível. E aí eles meio que se fundem. Alguns bebês geralmente nascem com a cabeça bem diferente, né? Tipo isso aqui bem alto, porque é a passagem pelo canal vaginal da mãe. Mas a gente tem que ter cuidado em relação à moleira, para que na hora de pentear seja uma escova bem macia, para que não afunde a moleira do bebê, para que não machuque. Essa área aqui é muito sensível. O bebê tem essa parte sensível e aqui também, ó. Tem uma parte que é aqui, na parte de trás da cabeça, que é bem sensível. Então, na hora de pentear, não pentear com força, na hora de secar a cabecinha, secar de forma bem delicada, tá? Para que não ocorra de machucar a moleirinha do bebê. E outra coisa, você deve secar bem a cabeça do bebê para que não crie tipo umas caspinhas. Eu não sei se é bem caspa, mas Gustavo, ele ficou com um negocinho branco aqui, ó, na cabeça, porque a gente dava banho e às vezes eu acabava não secando direito, e aí ficou cheio de um negócio como se fossem umas caspas. E aí eu fui limpando, dando banho, secando direitinho, passei um pouquinho de óleo e fui passando com algodão e deixando, foi amolecendo e saiu. Geralmente os bebês, alguns bebês têm isso, mas isso é causado devido a resíduos de shampoo mesmo, tá? E aí você seca bem direitinho, de forma delicada, e deixa bem sequinha a cabecinha e o cabelinho dele, mas sempre com cuidado para que não machuque a moleira do bebê. Quinta dica, assaduras. Tenha cuidado para que o seu bebê não asse. Então é muito importante, eu não sabia disso. Quando eu estava com o Gustavo cuidando dele, né, minha mãe passou o primeiro mês comigo e depois foi embora, e aí depois de um tempo ela voltou. E ela percebeu que ele estava todo assado, pescoço, axila. E eu dava banho nele e secava, só que secava ali, né, naquela agonia, naquela pressa. E é muito importante a gente ter atenção a essas áreas, porque fica ali juntinho, sabe? Axila, o pescocinho, geralmente eles são assim, né? Tudo juntinho, bem próximo. E aí fica a água, soa, e aí acaba fazendo assadura. Então, quando der banho no bebê, atrás da orelha também deve ser bem seco. Isso aqui dele também estava bem vermelhinho. Então, atenção a esse detalhe. Seque bem as orelhas, pescoço, axila, as mãozinhas, é bom você abrir, secar. Todas as juntas do bebê é bom estar bem sequinhas para evitar esse tipo de assadura, tá? E se assar, você vai passar uma pomadinha para assadura, né? Eu recomendo a Distantina com óxido de zinco, ela é muito boa, é bem em conta também o valor dela aí no mercado. E é tiriqueta, a gente passa e de repente a assadura fica boa. Mas preste atenção para que o bebê não sofra, né, com isso. Eu não sabia, muito inexperiente, nunca tinha cuidado de nenhum bebê, de nada. Então eu não sabia disso, mas aí quando a minha mãe chegou e viu, aí eu passei a ter mais atenção, a ter cuidados. Então, você pode pensar, isso é desleixo. Não, gente, não é. É porque no dia a dia a gente cuidando ali do bebê, às vezes a gente fica ali aflita, quer secar, ele começa a chorar, a gente quer colocar logo a fralda para pegar ele. E aí a gente acaba passando despercebido. E quando a gente não sabe disso, nunca passa pela cabeça. Mas agora que você sabe, você vai prestar atenção e quando for fazer os cuidados de higiene do seu filho, você vai deixar ele bem sequinho. Eu tenho uma dica bônus para você, que essa é a sexta dica em relação à troca de fralda. Quando você for trocar o seu bebê, você vai abrir a fraldinha e aí quando você levantar a perninha, você já pega a parte da fralda que você tira de cima, né, e já vai limpando o bumbum, porque ali você já tira uma parte do resíduo. Vai pegar o algodãozinho com água morna, que é o indicado. Não é indicado utilizar lenços umedecidos nos primeiros meses, porque ele contém substância. Por mais que diga que é só água, como é que fala nas embalagens, dizem que é aquele para pele de recém-nascido mesmo, que ele é bem aquoso, mesmo assim tem substâncias. Então o recomendado, o indicado é que você use o algodão com água morna, tá? Você pode comprar o algodão hidrófilo, que ele é um pacotão assim.
Ele vem em uma tira bem grande e aí você compra e corta os quadrados, sai mais em conta e é melhor pra você. Você deixa os quadradinhos um em cima do outro e aí só faz limpar o bumbum do bebê. E essa parte de quando você tira a fralda, você já limpar, é muito bom porque você já tira uma parte do resíduo e aí já fica menos cocô pra você limpar com lencinho, ou com lencinho não, com algodão, né? O lencinho você deixa pra usar quando for sair, numa eventualidade, né? Numa coisa mais urgente. Gente, se você gostou desse vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai ajudar outras mães, porque outras mães terão acesso a esse conteúdo. E também ajuda o canal a crescer e eu consigo ajudar outras mães. Eu também quero te falar que eu tenho um e-book, que é o checklist do enxoval. Se você ainda não baixou esse e-book, vai estar o link aqui na descrição, ele é totalmente gratuito. É um checklist com todos os itens que você vai precisar para montar um enxoval do seu bebê. Então baixa aí e bom proveito. Gente, muito obrigada por me acompanhar até o final e até a próxima. Tchau, tchau!